A paz dos meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 1 de abril, onde iremos finalizar o livro de 1 Samuel, onde iremos ler do capítulo 28 ao capítulo 31 de 1 Samuel. Vamos começar? 1 Samuel, capítulo 28. Naqueles dias, ajuntaram os filisteus os seus exércitos para a guerra, para pelejarem contra Israel. Disse Aquis a Davi: sabe de certo que sairás comigo ao arraial, tu e os teus homens. Respondeu Davi a Aquis: assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse Aquis a Davi: por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desenterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeu muito o seu coração, pelo que consultou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: eis que em Dor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromância, e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que então me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher não lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul? Ao que o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: veja um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. E, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio, e te disse: pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi, porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomando de grande medo por causa das palavras de Samuel. E não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz. Pus a minha vida na minha mão, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força quando te puseres a caminho. Ele, porém, recusou, dizendo: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz. E, levantando-se do chão, sentou-se na cama. Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado,
Apressou-se, pois, e o degolou. Também tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos. Então pôs tudo diante de Saul e de teus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Agora o capítulo 29, irmãos. Os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Israel. Então os chefes dos filisteus se adiantaram com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Perguntaram os chefes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? Respondeu Aques ao chefe dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos? E nenhuma culpa tenho achado nele desde o dia em que se revoltou, até o dia de hoje. Mas os chefes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram a Aques: fazei voltar este homem, para que torne ao lugar em que o puseste. Não desça ele conosco à batalha, a fim de que não se torne nosso adversário no combate. Pois como se tornaria este agradável ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Então, irmãos, este não é aquele Davi a respeito de quem cantavam nas danças: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: como eu vivo o Senhor, tu és reto, e a sua entrada e saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, pois nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que vieste ter comigo até o dia de hoje. Porém, aos chefes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para não desagradares os chefes dos filisteus. Ao que Davi disse a Aques: por que fiz eu, ou que achaste no teu servo, desde o dia em que vim ter contigo, até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques, e disse Davi: bem eu sei, e, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Contudo, os chefes dos filisteus disseram: este não há de subir conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo. E, tendo-vos levantado de madrugada, partiram logo que haja luz. Madrugaram, pois, Davi e os seus homens, a fim de partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Agora o capítulo 30, irmãos. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negeb e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz, e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia, com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ora, acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água.
Então Davi lhe perguntou: De quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: Sou um moço egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Negeb dos Queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: Poderia descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: Jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa, de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava adiante de outro gado, e dizia: Este é o despojo de Davi. Quando Davi chegou aos 200 homens, que, de cansados que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se deles, os saudou em paz. Então todos os malvados e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: Visto que não foram conosco, nada lhes daremos do despojo que recobramos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvidos nisso? Pois qual é a parte dos que desceram à batalha, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes. E assim foi daquele dia em diante, ficaram estabelecidos por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou do despojo presente aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Simote, e aos de Estemoa, aos de Racal, aos da cidade dos Jerabelitas e aos das cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Corazã e aos de Atarse, e ao de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e seus homens costumavam frequentar. Agora o capítulo 31, irmãos. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, e Abinadab e Malquissua, filho de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e o feriram gravemente. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro, e todos os seus homens. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e os que estavam além do Jordão viram que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e despejaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos, e entre o povo.
puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Sean. Irmãos. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram isso a respeito de Saul, isto é, o que os filisteus lhe tinham feito, todos os homens valorosos se levantaram e, caminhando a noite toda, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San e voltaram a Jabes e ali os queimaram. Depois tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo da tamargueira em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do primeiro dia de abril, onde nós finalizamos o livro de 1 Samuel, lendo do capítulo 28 ao capítulo 31 de 1 Samuel. Amanhã faremos a leitura do dia 2 de abril, onde faremos a leitura do capítulo, onde iremos começar o livro de 2 Samuel, onde faremos a leitura do capítulo 1 ao capítulo 3 de 2 Samuel. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.